TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, com muita alegria e esperança, estamos começando novamente aqui este programa Respostas aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Uma saudação muito carinhosa, muito especial a todos vocês que deste grande país estão acompanhando pela Parabólica Canal 321. Mas também para o pessoal aqui de Campo Grande, TV aberta, canal 15.1, assim como o pessoal de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Nossa saudação muito carinhosa. Nós temos neste programa 2 momentos e 3 blocos. No primeiro momento nós fazemos uma reflexão sobre um tema da atualidade a partir de uma perspectiva do olhar, do pensamento da igreja, quando ela se pronunciou oficialmente sobre esse tema. E aí a gente tenta, na nossa reflexão, levar até as últimas consequências a interpretação, sempre tentando estar atrelados à interpretação católica deste tema. Mas também nós temos depois, no segundo e terceiro bloco, nós nos dedicamos mais a responder as perguntas que vocês nos enviam. E como é que a gente pode participar do programa? Nós temos à disposição de vocês o número do telefone 67, é o código aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, do estado de Mato Grosso do Sul, 993470532, 993470532. Manda sua pergunta e participe conosco. Nós vamos nesse programa começar um novo documento, o documento Nostra Aetate, que fala, traduzindo do latim, Nosso Tempo. Exatamente este documento é o título oficial de um documento do Concílio Vaticano II que trata sobre a relação da Igreja Católica com as religiões não cristãs. Este é aquela surpresa que a gente tinha dito para vocês, esta é a surpresa. Nós mudamos agora, terminamos o documento Apostolica Actuositatem e agora passamos para o Nostra Aetate, que é traduzindo em nosso tempo. Vamos proceder agora com a leitura do texto, do início, da introdução deste novo documento e na sequência a gente retoma com a reflexão. Laços comuns da humanidade e inquietação religiosa do homem. A resposta das diversas religiões não cristãs e sua relação com a Igreja. Hoje, que o gênero humano se torna cada vez mais unido e aumentam as relações entre os vários povos, a Igreja considera mais atentamente qual a sua relação com as religiões não cristãs. E na sua função de fomentar a união e a caridade entre os homens e até entre os povos, considera primeiramente tudo aquilo que os homens têm de comum e os leva à convivência. Com efeito, os homens constituem todos uma só comunidade. Todos têm a mesma origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro gênero humano. Tem também todos um só fim último, Deus, que a todos estende a sua providência, seus testemunhos de bondade e seus desígnios de salvação, até que os eleitos se reúnam na cidade santa, iluminada pela glória de Deus, e onde todos os povos caminharão na sua luz. Os homens esperam das diversas religiões respostas para os enigmas da condição humana, os quais hoje, como ontem, profundamente preocupam seus corações. O que é o homem? Qual o sentido e a finalidade da vida? O que é o pecado? De onde provém o sofrimento e para que serve?
Qual o caminho para alcançar a felicidade verdadeira? Que é a morte, o juízo e a retribuição depois da morte? Finalmente, que mistério último, inefável, envolve a nossa existência, do qual vimos e para onde vamos? Declaração Nostra Aetate sobre a Igreja e as religiões não cristãs. Um elemento que é muito importante já parte do título desta introdução, vamos chamar assim. Se trata de um documento cujo tema principal é a relação da Igreja cristã católica com as demais religiões não cristãs. Então, gente, nós estamos no âmbito do diálogo interreligioso. E onde nasce a necessidade da Igreja tomar consciência de que existem outras religiões com as quais ela tem que dialogar. Aliás, os últimos papas têm dito que do diálogo interreligioso depende a paz no mundo, por exemplo. Se a paz no mundo é uma coisa importante, se a convivência humana tem que ser uma convivência fundamentada na paz, o diálogo interreligioso é um elemento intrínseco dessa paz. Não haverá paz no mundo porque se não há diálogo entre as religiões. Por quê? Se as religiões optarem pelo caminho da guerra, fatalmente a humanidade vai empreender o caminho da guerra. Então, primeiro, esse documento nasce de um olhar para o tempo presente. O gênero humano se torna no mundo globalizado, numa visão de totalidade, o mundo humano começa a perceber que a humanidade está cada vez mais unida, favorecida pelos meios de comunicação, favorecida hoje de modo muito especial pela própria internet, pelo avião, pelos meios em que as distâncias parecem terem diminuído entre os povos. E se percebe hoje mais do que nunca uma interconexão entre as nações. Hoje nós não podemos ignorar o que acontece em outro país. Por quê? Porque pode incidir sobre nossas vidas. Então, há hoje a importância de olhar para a ONU como um organismo capaz de olhar universalmente, tendo em vista essa unidade maior reconhecida. Aumentam a relação entre os vários povos, porque se percebe também as diferenças entre determinados povos. Entre elas não são só diferenças culturais, mas também diferenças religiosas. Então, nesse tempo que nós estamos diante de um novo contexto, que não é mais o contexto de cristandade, esse é o ponto de vista importante. O Concílio Vaticano II não rompe com a doutrina, rompe com uma visão cultural que era predominantemente marcada por uma dimensão teocêntrica de interpretação do mundo e, ao mesmo tempo em que culturalmente se vivia e se pensava somente a partir da perspectiva cristã. Ou seja, o mundo é concebido como uma realidade monorreligiosa. Não há ainda, nesta perspectiva, nesse horizonte anterior, o olhar plural sobre a realidade. Se trata aqui do reconhecimento do novo contexto e da pluralidade que o marca. Então, o Concílio Vaticano II abriu o olhar da Igreja para uma nova realidade que o mundo secular estava trazendo. Então, por que nasce esse documento? Porque a Igreja observa agora, mais atentamente, qual a sua relação com as religiões não cristãs. Ou seja, aparece no horizonte a necessidade de reconhecer o contexto plural. Por quê? Porque a realidade é essa. Todos os movimentos saudosistas dentro do cristianismo católico são movimentos que negam o concílio porque negam o olhar sobre a realidade moderna. Moderno se tornou um adjetivo negativo
na visão sectária de muitos cristãos, porque é associado a antirreligioso, mas não é verdade. O que nós vivemos no contexto atual é o olhar precisa aceitar que a realidade se mostra plural, que existem outras religiões, que existem outras formas de ver o mundo e que a gente tem que caminhar no respeito e no diálogo. Então, muita gente rejeita o concílio porque não aceita dele a tese de que a igreja precisa necessariamente respeitar a realidade em que se encontra e anunciar o evangelho a partir da visão sobre esta nova realidade, não negando-a, seja por meio de um olhar para frente que não é capaz de situar-se no hoje da história, seja num saudosismo romantizado e idealizado, normalmente de um tempo que na prática nunca existiu. Por quê? Porque essas visões não voltam para o passado olhando o passado como era. Veem ela a partir do paradigma idealizado, porque toda ideologia faz isso. Então, gente, nós precisamos perceber que no concílio é uma igreja que se dá conta dos sinais dos tempos. Por isso que a igreja fala da importância da leitura dos sinais dos tempos, porque no Concílio Vaticano II é exatamente isso que a igreja está fazendo, observando os sinais dos tempos. E hoje trazem suas luzes, coisas muito maravilhosas aconteceram na modernidade. Por outro lado, as sombras que a igreja não pode negar, que ninguém pode negar, que continuam assolando a existência humana, com muitas preocupações inerentes, inclusive ao nosso próprio contexto. E o objetivo do documento é fomentar a união e a caridade entre os homens e entre os povos. Não utilizar a religião como uma base para pautar um discurso violento de uma religião contra a outra. Usar Deus, usurpar o nome de Deus da revelação, transformando num general de exército para justificar um espírito de cruzada moderna. Isso é uma usurpação do nome de Deus para justificar a guerra, para justificar a violência. A igreja se afasta deste caminho. Absolutamente, resolutamente. O documento é claro na sua função de quem? Da igreja, de fomentar a união e a caridade entre os homens e até entre os povos, considera, antes de tudo, aquilo que os homens têm em comum e os leva à convivência. Nós temos que dialogar com pessoas de outras religiões não cristãs. Nós temos que respeitar a visão de outras pessoas em outros contextos. Isso por quê? Porque nós estamos no mesmo planeta. Nós dividimos o mesmo teto, que nós chamamos de casa comum, para usar uma terminologia que o próprio Papa Francisco utilizou ao falar do problema, já no aspecto do âmbito socioambiental, das preocupações com o clima, com a realidade ambiental que assola o mundo contemporâneo. Vocês estão percebendo que aqui cai por terra o discurso de muita gente na internet que continua utilizando a linguagem da violência, que continua ferindo o mandamento da lei de Deus, usando o nome de Deus, porque não tomar seu santo nome em vão não significa usar a palavra Deus, mas utilizar-se dele para balizar, como se ele assinasse ideias que não passam de ideias mundanas, ideias violentas. O discurso da violência, quando usa Deus, potencializa as maldades e, em nome de Deus, na história da humanidade foram realizadas verdadeiras atrocidades, inclusive por nós cristãos. A igreja quer se afastar do espírito de cruzadas, que infelizmente continua pautando o discurso de muita gente nas redes sociais,
que atrás de um computador vira um monstrinho, né? Tem gente que você entra na página deles, está cheio de terço, imagem de Nossa Senhora, mas começa a conversar com a pessoa. É um monstro, não dá para dialogar. É um trator que vai passando por cima de tudo e de todos. Então, esse absurdo não pode contar com o aval da igreja oficial. Jamais. Os homens constituem todos uma só comunidade. Temos distintas religiões, mas os homens constituem todos uma só comunidade. Vocês estão percebendo que a Fratelli Tutti de Papa Francisco vai desenvolver muitos desses aspectos? Todos nós, a igreja admite que todos nós, católicos ou não, cristãos ou não, têm a mesma origem, pois foi Deus quem fez habitar em toda a terra o inteiro gênero humano. Deus é a origem de todos os povos, cristãos ou não cristãos. A igreja também admite que nós temos um só fim último, que é Deus, que a todos estende sua providência, seus testemunhos de bondade e seus desígnios de salvação, até que todos os eleitos um dia se reúnam na comunidade santa, iluminada pela glória de Deus e onde todos os povos caminharão na luz. Vejam que também nós vamos perceber aqui que a humanidade é única, constitui uma só comunidade na sua origem, mas também no seu fim. Então, essa visão já nos convida a olhar para a realidade plural, não para construir divisões, mas para perceber que o diálogo é um elemento constitutivo dessas relações. Exatamente, é necessário que a gente não desista do diálogo, exatamente, para tornar a convivência humana uma convivência pacífica, uma convivência serena, capaz de realizar o projeto de Deus. E todos nós trazemos grandes perguntas. Encerrando esse texto de reflexão, o texto traz muitas perguntas: quem é o homem, o sentido da finalidade da vida, o sentido do sofrimento, do pecado, o que é felicidade verdadeira? Todas as religiões, todas, tentam responder a estas grandes questões que angustiam a humanidade. Nisso, todas as religiões buscam a resposta. E isso é importante perceber, que aqui se cria uma unidade dessa humanidade que busca resolver suas grandes questões e as respostas que cada uma dá na originalidade da sua proposta religiosa. O que é importante é a igreja dizer que nós nos abrimos para o fato de que a sociedade que nós vivemos é plural e temos que respeitar quem pensa e quem crê de maneira distinta da nossa. Mas isso o documento vai nos trazer de forma sistematizada na continuidade dos outros programas. Vamos para o nosso intervalo e voltamos na sequência. Iniciando o segundo bloco do programa Respostas, quero acolher, se você chegou agora, nós vamos trabalhar agora nesse segundo momento, vamos assim chamar, do programa, as respostas em relação às perguntas que vocês nos enviam. E já faz um tempo, pessoal, que nós temos nos debruçado sobre o tema no campo da pastoral litúrgica, da liturgia, teologia e pastoral, a partir de uma pergunta que já faz tempo que a gente está respondendo, a pergunta do Lucas, do bairro Moreninhas 3, que nos perguntou qual o significado de cada parte da missa. Aí a gente tem trabalhado essas dimensões que são constitutivas do rito como um todo, mas estamos trabalhando parte por parte deste tema. E nós terminamos no programa passado, se vocês se recordam, exatamente sobre o momento que antecede a recepção do corpo de Cristo, o momento da comunhão. De fato, o momento da comunhão na missa é um momento sublime de experiência de Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne, isto é, o meu corpo, que é alimento. Então, quando a gente fala que a Eucaristia é alimento, porque na dimensão de ceia, na dimensão de banquete,
que não é a única dimensão da própria Eucaristia, mas também porque uma das frases que o padre pode dizer, eis, né, o Cordeiro, felizes os convidados antes do eis o Cordeiro de Deus, que ele diz, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Felizes as convidadas para a ceia do Senhor. Significa que o comer, o comungar, que aqui no caso o sentido teológico da comunhão, que é comer o corpo de Cristo, o seu sangue, dentro do aspecto litúrgico, de fato, nós denominamos comunhão. Então, estamos aqui num dos momentos mais profundos da nossa comunhão com Cristo, recebendo-o. É um momento carregado de gestos simbólicos, que são importantes aqui, e com significados teológicos, sempre. Se eu estou no âmbito litúrgico, os ritos passam a ter significado, necessariamente, passam a ter significado teológico. Isso significa que nós vamos olhar um pouco passo a passo esse momento da comunhão aqui. Vamos nos deter nesse segundo bloco exatamente sobre esse ponto. Após o Cordeiro de Deus, ali o sacerdote eleva a hóstia, que já foi fracionada, que já foi partida, nós já passamos pelo rito da fração do pão. O padre eleva a hóstia partida sobre o cálice e diz em alta voz, usando uma das fórmulas à disposição no missal romano, uma delas, felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta passagem presente em João, presente no episódio do Apocalipse, né? O Apocalipse de São João. Aqui a Assembleia responde. É importante perceber esse diálogo, né? Inspirando-se na passagem do centurião que suplica a Jesus pelo seu servo, que se encontra paralisado, sofrendo terrivelmente com uma paralisia em casa. É tirado desse contexto. A Assembleia responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. As mulheres vão dizer, e serei salva, nesse caso aqui. Eu já disse no programa passado que vocês não precisam acrescentar a palavra, uma só palavra. Por quê? Porque se trata aqui de uma redundância. Não está no texto. Mas, se acontecer de falar, por causa do costume, mas muita gente, eu percebo na hora dessa resposta na Eucaristia, diz uma só palavra. O só é desnecessário ali nesse sentido. Há uma procissão, depois da comunhão, primeiro o padre faz uma breve oração, né? Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna, que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna, ou muitos acabam por praticidade acoplando que o corpo e sangue de Cristo guarde minha alma para a vida eterna. Ali se passa a comunhão daqueles que vão auxiliar, dependendo da situação, vão auxiliar o padre que preside, o ministro que preside a Eucaristia, que deve necessariamente também distribuir a comunhão, a não ser em casos específicos, onde isso esteja impossibilitado, em certo sentido. Mas aí nós temos, nas nossas grandes assembleias, a necessidade do ministro extraordinário da comunhão eucarística. Extraordinário porque o ministro ordinário é quem preside. É o ministro ordenado, no caso aqui, o presbítero, o sacerdote. Tá? Por isso que se usa o ministro extraordinário da comunhão eucarística. Né? Os fiéis se aproximam em procissão. Há um movimento da parte de Cristo que se dá. Isso é representado pelos ministros que, após o padre, ou junto com ele, deixam o presbitério e vão ao encontro da comunidade, mas há o significado processional da comunidade que caminha rumo ao banquete celestial. É importante perceber que eu levanto ou eu dou o meu assentimento, a minha atitude de caminhar até Cristo
é manifestação da predisposição do coração. Então, tudo na liturgia que é externo tem que encontrar expressão do interno. Vou repetir isso. Tudo que é externo na Eucaristia tem que encontrar uma correlação com o meu interno. Então, estar de pé, ir ao encontro de Cristo. Aqui não é um simples caminhar, não é simples, não está restrito a uma simples dimensão utilitária, porque para receber o corpo de Cristo eu tenho que me aproximar e buscá-lo. Mas é também o significado ritual desse sair do meu lugar para ir em procissão. Se trata de uma procissão propriamente dita, podemos assim dizer aqui, né? Enquanto isso, normalmente nas missas dominicais, de modo especial, nas missas solenes, se canta um hino que une a Assembleia no sentimento de alegria e unidade. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos. Este é o ponto importante. O canto de comunhão tem que ser um canto que, por um lado, mostre a unidade da comunidade que comunga de um único pão, de um único cálice. Mas o canto também tem que necessariamente lembrar que a comunidade manifesta alegria. Alegria e unidade aqui são dois pontos importantes. E claro que eu digo sempre que um canto litúrgico tem características próprias. Um deles, profundamente bíblico. Não sou só eu que vou receber Jesus. Eu estou junto com os irmãos. É a nossa comunidade, é a igreja que recebe o corpo de Cristo. Esse corpo foi partido, mas inúmeros outros irmãos vão comungar do mesmo corpo que eu estou recebendo. Então, a dimensão de fé, de adoração em relação ao Cristo que recebemos, a dimensão de fé e de consciência eclesial em relação à comunidade, à assembleia que se levanta como igreja, parte ao encontro do Cristo. Aqui, no ponto de vista pastoral, a gente pode dizer isso. Eu digo para vocês, que a comunhão não é um ato individual, no sentido individualista do termo. É um ato comunitário, é um ato eclesial. 1 Coríntios 10, 17, capítulo 10, versículo 17. A comunidade é um corpo formado por diversos membros, mas unidos. Em Cristo somos um só corpo. Agora, os gestos ao receber o corpo de Cristo. Isso aqui, infelizmente, no contexto de polarização ideológica, tem muita publicidade hoje no meio das redes sociais, visões extremistas nesse ponto, que vão entre aqueles que privilegiam uma posição do corpo na recepção de Cristo, defendendo que essa, inclusive, é a única possível, mas que se contradiz com a posição oficial da igreja. E, padre, qual que é a posição oficial da igreja? Que o fiel escolhe a forma de comungar, a não ser que o ordinário do local, em determinadas situações, possa prever de outro modo. Por exemplo, o arcebispo nosso local, no tempo da pandemia, soltou um decreto. Nesse decreto dizia da necessidade da recepção da comunhão na mão. Por quê? Gente, eu vou dizer a verdade para vocês. Comunhão na boca. É muito difícil, eu estou falando da minha parte, é muito difícil levar a comunhão na boca, que é uma possibilidade que o fiel tem direito, sem necessariamente tocar por vezes na saliva do comungante. Estou falando de uma realidade minha. Por mais que a gente tente, é óbvio que o padre tenta aqui ao máximo possível tocar só o ponto que mantenha, segura o corpo de Cristo, a partícula. Mas só para dizer, oficialmente o fiel pode escolher comungar na mão, na boca ou de joelhos. De joelhos, o pessoal tem feito uma certa confusão, posso estar errado aqui, mas tem gente que ajoelha e leva a mão. Normalmente, classicamente, a posição de joelho significa, para quem está distribuindo a comunhão, que é na boca, ajoelhado, tá? Então, essas posições.
Ah, o padre olhou com cara feia para mim, padre, porque eu ajoelhei. Olha, o padre vai ficar com a cara feia dele, mas o padre sabe, nós sabemos, que a igreja hoje não obriga a recepção em casos extraordinários. Já falei para vocês. Mas o fiel pode escolher comungar na boca, na mão ou de joelhos, tá? Existem seitas católicas hoje dentro das redes sociais que vão dizer que é uma blasfêmia comungar na mão. Por séculos os cristãos comungaram na mão também. Então, vocês estão percebendo que aqui já é briga de seita, de gente extremista. E nós temos uma militância extremista da Igreja Católica dentro das redes sociais. Eu queria sonhar que a gente só tem seitas protestantes. Nós temos seitas católicas dentro das redes sociais. Lá está o terço, Maria para tudo que é lado. Mas é gente doida. Está cheio de doido nas redes sociais. Vocês têm que cuidar até com os filhos de vocês, porque isso começa a impactar dentro das comunidades. E aí vem aqueles dogmáticos que são mais papas que o papa e começa a confrontar o padre, inclusive da paróquia local. Então isso aí tem feito um inferninho na vida de muitas comunidades. As redes sociais não ficam só nas redes, tá? Elas impactam sobre a vida das comunidades. Aí tem um povo excêntrico, estranho, é um povo estranho, vou dizer bem a verdade, tá? E a gente tem que amar todo mundo, mas os gestos de quem por vezes defende uma forma e tem que necessariamente atacar a outra, como se comungar de determinada forma fosse garantia da minha maior santidade. Esse povo tem problemas. Tem problemas porque você já vê como é que a gente não vê na tradição católica os santos com uma postura dessa. Então, de santidade ali tem muita coisa, pouca coisa, para não dizer nada, né? Então, o cristão pode comungar de pé, postura comum, inclusive no rito romano, sinal da ressurreição, o homem e a mulher ressuscitados estão na posição de ressuscitado, demonstração aqui de prontidão para o seguimento de Cristo. Recebi o alimento porque eu sou peregrino. Eu preciso de forças para continuar a minha peregrinação. Esse é o sentido. Há algumas comunidades que fazem uma reverência antes de receber a hóstia em sinal de adoração. Tá? Então, é algo que pode ser expresso. É importante abrir bem a mão, porque tem gente que chega assim, faz uma cova, que aí o ministro ou o padre extraordinário ou o padre tem que... É mais ou menos assim, ele tem que achar um espaço para colocar a hóstia. Não, é muito importante que a palma da mão esteja aberta, favoreça a colocação do corpo de Cristo da partícula. Aqui eu diria que o ministro precisa entender qual o jeito que o fiel quer comungar. Eu já falei várias vezes lá na abadia, por vezes a pessoa vem e a gente não sabe se ela quer na boca ou se ela quer na mão. Então você precisa deixar claro o modo como você quer comungar. Porque oficialmente a igreja, repito, deixa a critério do comungante, do fiel, a forma. Então quem escolhe comungar de pé, o faça de maneira digna. Quem escolhe, nesse caso, ficar de pé e leva a mão, aí a comunhão na mão, as mãos estendidas, palma direita sobre a esquerda, aí a ideia de formar um trono e ao mesmo tempo a cruz, a manjedoura e ao mesmo tempo a cruz, mão em formato de cruz, mais ou menos muita gente coloca isso, né? Vamos acolher o corpo de Cristo, corpo menino, mas o corpo de Cristo na cruz também, ou aqueles que optam pela comunhão na boca. É importante que a boca esteja aberta para quem recebe na boca. A boca tem que estar aberta. Gesto também aqui de total entrega, confiança. E o mais importante nessa hora, o nosso amém, com convicção. Não precisa gritar, mas você tem que responder com convicção. Porque esse amém, eu creio, assim creio, eu aceito. Então esse amém, ele é rico, muito rico de significado. O amém tem que ser dito, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. Corpo de Cristo agora no novo missal, né? Corpo de Cristo. A resposta, amém. O amém é um compromisso de crer
na presença real de Jesus e de viver esta cristificado a partir desse ato, porque eu me torno Cristo depois de receber o Cristo. Então, o amém é muito bonito, muito importante. É um compromisso. O amém é uma profissão de fé, eu creio, ao mesmo tempo que é um compromisso, o compromisso de crer e viver o que a Eucaristia significa, porque eu sou cristificado à medida que recebo o corpo de Cristo. A minha comunhão com Cristo me torna mais configurado a Ele, mais próximo dele, mais íntimo dele, me torno necessariamente mais Cristo. Cada comunhão, esta relação tem que ser necessariamente intensificada, porque o caminho do aperfeiçoamento cristão não significa outra coisa que não nos cristificar, nos tornar como Cristo. E nós encerramos esse segundo bloco, vamos para a pausa agora e voltamos já na sequência para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Até daqui a pouco. Retornamos para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Quero aproveitar o início desse último bloco para agradecer a participação de vocês aqui no programa, as saudações que às vezes a gente recebe das pessoas que nos comunicam, que estão participando, estão ouvindo o programa. Agradeço sempre muito essa sintonia de todos vocês. E agora, nesse terceiro e último bloco, nós damos continuidade às respostas que vocês nos enviam. E eu estou trabalhando uma resposta, penso agora que seja já o terceiro programa, que eu estou trabalhando a resposta da Maria, que nos perguntou ali no contexto da eleição do Papa Leão XIV. A pergunta dela é 1 em 3, por isso que a gente preferiu desenvolver em etapas essa resposta. Padre, como o senhor pode definir ou explicar para nós a escolha do novo Papa? Aqui, claro que nós estamos falando daquele processo de escolha que envolve a presença de todos os cardeais elegíveis em Roma, depois é opcional para aqueles que têm mais de 80 anos, o conclave. E ela pergunta também, quais os critérios que são levados em conta para essa escolha? Aqui, de novo, estamos olhando o contexto da escolha. O que levou, nesse sentido, a uma determinada escolha, né? E também a pergunta da Maria, Padre, o que achou dessa escolha? Essa também é uma pergunta que está implícita, é uma pergunta importante, né? É uma pergunta importante. No programa passado, Maria, a gente trabalhou sobre porque o Papa mesmo explicou o significado da escolha do nome, porque um nome escolhido por um Papa é uma espécie de expressão do seu... Ele faz já com a escolha do nome uma espécie de previsão do conteúdo programático do seu pontificado. O que eu chamo de conteúdo programático? Aquilo que nós vamos definir como um estilo, o estilo do Papa. Por quê? A primeira coisa que a gente precisa dizer, cada Papa tem seu estilo. Isso é oriundo do caráter absolutamente personalizado do pontificado. Tanto que, quando um Papa está governando a igreja, pastoreando a igreja, a sua vida anterior reflete no seu estilo. Por sua vez, reflete no seu pontificado. Nós podemos dizer que a escolha do nome é, em certo sentido, já estabelecer um programa de pontificado. E uma das coisas importantes que o Papa disse quando escolheu Leão XIV é para dizer que ele faz menção a Leão XIII, que é o seu antecessor. O que aconteceu de extraordinário em Leão XIII? Leão XIII marcou seu pontificado o início, em certo sentido, de um magistério já explícito, onde o magistério constrói um grande documento de doutrina social da igreja. Eu sei que a doutrina social da igreja é uma ilustre desconhecida para muitos cristãos,
mas há um magistério social da igreja. E marca esse documento, Rerum Novarum, marca o início, digamos assim, da explicitação mais oficial desse magistério. A Rerum Novarum é uma expressão oficial do magistério sobre um tema de doutrina social. O que aconteceu ali? Nesse documento, Leão XIII defendia o direito dos trabalhadores, também defendeu a justiça social, porque no contexto da Revolução Industrial, no início, os direitos trabalhistas quase não existiam, na verdade. Horas intermináveis de trabalho. E o que a igreja percebeu? Que isso afetou diretamente a vida social da família, por exemplo. O impacto sobre a vida da família. Eu falo que muitos dos problemas ditos modernos são oriundos de uma concepção baseada na ganância, no lucro, sem olhar para o ser humano. Então, o Papa olhou, a igreja olhou para a condição dos trabalhadores. Olhou, defendeu muitos elementos presentes naquele contexto, mas olhou outros e disse, olha, isso é incompatível com a dignidade da pessoa humana. Isso é para dizer que isso é incompatível com a nossa fé. Tá? Então, e aí? Isso o Papa Leão XIV associou, vinculou a sua escolha ao fato de que o magistério social, com a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, que marcou um período da dita Revolução Industrial, o Papa diz, olha, o contexto nosso agora, o contexto da inteligência artificial, ele lê como uma nova revolução, em certo sentido, como consequência da primeira Revolução Industrial. Então ele diz que agora nós precisamos também de uma igreja atenta a esta nova revolução. De fato, associou aí o seu nome a Leão XIII. Não é Francisco II. Isso não significa que Leão XIV rompe com o pontificado anterior. Não, até porque ele trabalhava num dicastério, ele era prefeito de um dicastério de suma importância no pontificado de Papa Francisco. Então, dizer que ele não é uma cópia de Francisco, e isso não acontece com nenhum papa é cópia do outro. Nesse sentido, também não dá para dizer que Leão XIV cause um rompimento com o pontificado anterior. Não. Até porque, quando os cardeais apontaram o perfil do novo Papa, foi dito em alto e bom tom. E todos os cardeais que celebraram o Novendiales deixaram claro, nós queremos um Papa que dê continuidade às grandes reformas que estão em andamento. Então, não dá para ninguém pensar, por um lado, que Papa Leão XIV é uma cópia de Francisco, mas também não dá para ninguém argumentar que Leão XIV seja rompimento com os pontificados anteriores. Nem com Francisco, nem com nenhum outro, porque todos os papas são profundamente respeitosos da tradição. E a tradição considera cada papado como uma dimensão constitutiva dela. O papado é constituído de papas que se sucedem. Então, é importante perceber. Até porque eu vejo aí muita maldade em algumas pessoas. Maldade mesmo. Porque querem utilizar de Leão XIV, já com as fake news, porque esse pessoal não se importa com a mentira. A mentira se tornou o prato cotidiano de muitos cristãos. E não se importam com o que é mentira. O importante é que diga o que a gente quer dizer, que reforce. Usando o termo, por exemplo, Leão rugiu, exatamente para falar que há a intenção clara de Leão XIV de romper com Francisco. Porque a gente que nunca amou Francisco. Tem muita gente na igreja com ressentimento do Papa. A gente vê como fala. Tivemos o absurdo, inclusive, de encontrar no clero padres que não citavam o nome do Papa na Eucaristia, que é uma coisa absurda, de qualquer ponto de vista.
Por isso que eu relativizei, Maria, a sua pergunta. O que você achou da escolha? Eu já amei, mesmo sem saber qual era o nome que ia aparecer lá no balcão de São Pedro. Já sabia que o Papa tinha sido escolhido. Obrigado, Espírito Santo, que bênção. Não sabia o nome, mas era o Papa. A Igreja tem um novo Papa. E não é porque é Leão, não é porque é João. Repito isso porque não entra na cabeça de muita gente que gosta de fazer das redes sociais uma guerra de polarização, né? Nós temos que sair disso, nós temos que fugir desse nível, porque é um nível bem baixo, é um nível bem baixo de discussão. Existem continuidades, existem rupturas. Eu não diria ruptura, mas a continuidade significa que as reformas essenciais do pontificado anterior. Até porque todos os papas têm algo absolutamente em comum. Todos os papas pós-conciliares atuaram o Concílio Vaticano II. Então, Papa Bento XVI tentou atuar o Concílio Vaticano II. Papa Francisco tentou atuar o Concílio Vaticano II. Não inventou a roda. Agora, Papa Leão XIV segue, e já deixou isso muito claro, que segue o caminho de atuação do Concílio Vaticano II. Tá? Atuação do Concílio Vaticano II. Então não dá para falar em ruptura, porque cada Papa, dentro do seu estilo, vai tentar atualizar a tradição, sobretudo no respeito ao seu último pronunciamento oficial, porque num concílio há o pronunciamento da tradição, podemos assim dizer. O legado pastoral, Leão XIV, podemos falar do Leão XIV, destacou já em seu discurso inaugural que apresenta, de certa forma, o seu programa de pontificado, a sinodalidade. Significa que sinodalidade, o sínodo vai continuar, caminhar juntos. Já falou da importância da justiça social, já falou da ecologia, temas absolutamente caros a Francisco. Então, é uma falsidade falar que o legado pastoral de Francisco é ignorado por Leão XIV, abalizando a tese de uma ruptura. Não há uma ruptura. Mas há diferenças de estilo, absolutamente, evidentes, inclusive. Menos contundente, Francisco tinha seu estilo, em nomear, por exemplo, os pobres, preferiu dizer aqueles que sofrem, tá? Mais protocolar, o Papa Leão XIV me parece assim um pouquinho mais protocolar, mas mantém o diálogo com as periferias existenciais, críticas ao capitalismo desregulado. Tem uma fake news aí falando que o Papa se pronunciou contra o comunismo. Não há uma fala do Papa, há um discurso enquanto cardeal, mas é distinto. Você não pode usar uma frase do cardeal Prevost como se fosse uma fala do Papa, porque para nós tem um peso absolutamente distinto também, do ponto de vista teológico. Então ele fez já críticas ao nosso sistema, sobretudo no seu lado radical, desregulado, há uma desregulação. Agora, a dimensão de estilo é perceptível. Prevost estudou direito canônico, é formado, é especialista, mas também um homem com profundas práticas pastorais, ele tem experiência pastoral. Ele tem profundas experiências pastorais. Na diplomacia, ele herda o fato de trabalhar na mediação de conflitos, a questão do grave problema da Palestina. E sua dupla nacionalidade, nesse sentido aqui, vai ajudar muito a ampliar o diálogo, por exemplo, com os Estados Unidos, com a América Latina, com o norte do mundo e com o sul, porque ele transitou nessas duas realidades. Eu diria que esse é um ponto muito positivo do Papa Leão XIV, tá? Os desafios imediatos que esse Papa tem para enfrentar, Maria. O problema dos abusos sexuais, surgiram conversas sobre um certo posicionamento dele no Peru em relação sobre a sua atuação em casos no Peru, mas que fica muito claro para nós, né, que ele agiu, inclusive ele levou para o Vaticano os problemas dos abusos sexuais. Tem o problema, em certo sentido, do declínio de fiéis, a questão das mulheres na igreja, são desafios imediatos. E eu diria, são pontos aí
desafiadores para o Papa. O Papa Leão XIV enfrenta um cenário global muito difícil, muito difícil. Nós podemos falar hoje de 80 conflitos ativos no mundo. Vivemos uma espécie de terceira guerra mundial em pedaços, a gente pode falar, né? Ascensão da extrema-direita em muitos lugares do mundo, eu não estou falando aqui da direita, tá? Por favor. Existem dentro do espectro político-democrático centro, centro-direita, centro-esquerda, direita, esquerda, mas há um extremismo mundial se manifestando, preocupante. Também a crise climática. A crise climática é um grande desafio do cenário global atual e o Papa tem falado muito na necessidade de estabelecer pontes e o tema da paz constantemente será importante e relevante no contexto do cenário global. Ficamos sabendo ontem que o Papa ligou para Putin, na Rússia, dizendo, pelo amor de Deus, precisamos estabelecer a paz. Então, vai ser um Papa que vai brigar muito pela paz, tá? As expectativas, os setores conservadores, em certos momentos se mostrarão felizes, em outros decepcionados, é o pessoal que está sempre aí, né? Enquanto progressistas esperavam alguns avanços e, em certo sentido, também estão decepcionados, e é assim, cada grupo vai gostar do Papa aquilo que confirma suas teses, não vai gostar daquilo que confronta. Mas o importante é que nós católicos tenhamos ciência de que o Espírito Santo fala à igreja por meio de um pontificado, que ora vai pedir de nós também a mudança de certas mentalidades, até porque nós possamos nos exprimir de maneira mais clara o pensamento oficial da igreja e não a defesa das nossas tendências dentro da mesma igreja. E nós vamos para o final do nosso programa Respostas. Deixo aquele abraço imenso e invoco de Deus a bênção por intercessão de Maria Imaculada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradeço a participação de todos vocês. Continuem aqui na programação da TV Imaculada, essa TV que evangeliza, que traz esperança, que informa. E ficamos com a promessa de um novo reencontro. Até lá, salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti.